Fala pessoal do YouTube Dedicação Delta, mais um vídeo especial para vocês, galera. Mas antes disso, vamos se inscrever na página aqui do Dedicação Delta no YouTube, onde vocês ficarão, galera, atualizados com relação a dicas e muito mais. Hoje nós iniciaremos o estudo das questões da PCSP com relação à prova futura da Polícia Civil de São Paulo do cargo de delegado de polícia. É comum já, é de conhecimento de todos, que a VUNESP é a banca que irá realizar a prova objetiva e também elaborar as questões da prova objetiva. E hoje eu separei aqui, nesses próximos slides, nessa próxima hora juntos, 9 questões envolvendo processo penal da banca VUNESP para o cargo de delegado de polícia. Questões de delegado de polícia elaboradas pela VUNESP e mais uma questão inédita que eu também elaborei por conta própria. Pessoal, antes da gente começar, eu gostaria de informá-los que, analisando a banca VUNESP em processo penal, eu tenho 3 grandes dicas para vocês. Primeira grande dica: a VUNESP é apaixonada por lei seca. Então, vamos estudar lei seca. Por isso, peguem o seu material de lei seca, o seu Vadmecum, o seu material PDF, o próprio site do Planalto, deixem abertos do lado, porque hoje nós vamos estudar bastante lei seca. Dica número 2. É muito comum, nas questões de processo penal da banca VUNESP, que a VUNESP siga a ordem exata do Código de Processo Penal. Então, ela cobra 5 questões que, às vezes, não são caras, não são afetas ao cargo delegado. Então, nós iremos aqui nos deparar com questões relacionadas a procedimento, sentença, citação. São questões que, na prática policial, na prática do cargo de delegado de polícia, nós não trabalhamos. Eu não trabalho como delegado de polícia em Mato Grosso do Sul. Mas a VUNESP cobra. Então, todos os temas em processo penal devem ser estudados, ou ao menos a lei seca estudada. Beleza? E terceira dica: a VUNESP adora questões em que ela indaga o candidato acerca de súmulas. A nossa primeira questão é justamente sobre isso e vocês vão ver o que eu estou falando. Beleza? Pessoal, vamos começar sem enrolação. Delegado de São Paulo, futuros delegados e delegadas de São Paulo, resolução de questões, processo penal, banca VUNESP. Vamos lá. Olha aqui. 2022, VUNESP, PCRR, delegado. Em 2022, a VUNESP realizou 2 grandes concursos de delegado, da PCRR e da PCSP, para o cargo de delegado. Vamos lá. Tendo em conta as súmulas dos tribunais superiores acerca dos institutos de direito processual penal, assinale a alternativa correta. Correta. Vamos lá. A citação por edital, item A. A citação por edital que indica o dispositivo da lei penal, mas não transcreve a denúncia, é nula. Galera, na realidade, é totalmente o contrário. Por quê? A citação por edital, quando o acusado ele não é encontrado, que indica o dispositivo da lei penal, mas não transcreve a denúncia, segundo o Supremo Tribunal Federal, não é nula. Olha que interessante, pegadinha pronta. Aqui foi cobrado o enunciado da súmula 366 do Supremo Tribunal Federal. Beleza? Item B. Tratando-se de habeas corpus, o julgamento por tribunal colegiado é nulo se não houver prévia intimação do impetrante da pauta de julgamento, mesmo que inexista pedido expresso. Na realidade, da mesma forma que o item A, o item B é totalmente o contrário. Por quê? A súmula, vou colocar para vocês, 431 do Supremo Tribunal Federal diz que é necessária a intimação da pauta de julgamento quando do julgamento dos recursos criminais, salvo no habeas corpus. Então, no habeas corpus, não é necessário, em regra, a intimação. Então, se não houver a intimação da pauta de julgamento, tratando-se de recurso ou
no caso, não de recurso, mas tratando-se de habeas corpus, não haverá nulidade alguma. Agora, se houver um pedido expresso pela intimação, aí sim é necessária a intimação. Mas, então aqui no caso, esse item B, tratando-se de habeas corpus, o julgamento por tribunal não é nulo se não houver a prévia intimação da pauta de julgamento. Sendo necessária a intimação, se houver pedido expresso. Na realidade, seria essa a resposta correta. Mas, então aqui, o item A está incorreto e o item B também, galera, está incorreto. Item C. Em caso de recurso exclusivo do acusado, vedada restará a imposição de medida de segurança. Pessoal, súmula 525 do Supremo Tribunal Federal. E é justamente isso que a súmula fala. A medida de segurança, ela não pode ser aplicada em desfavor do réu quando só ele tenha recorrido. Uma vez que, quando só ele recorre, se o tribunal assim agir, ou seja, se o tribunal ele impor a medida de segurança, haverá uma reformatio impégios, uma reforma em prejuízo do acusado. Portanto, a súmula 525 pontua: a medida de segurança não será aplicada em segunda instância quando só o réu tenha recorrido. Então, neste nosso estudo, o item C é o item correto. Mas vamos continuar. Item D, qual que é o erro do item D? A pronúncia é causa suspensiva da prescrição, ainda que o tribunal venha desclassificar o crime. Na realidade, não é causa suspensiva coisa nenhuma. É causa interruptiva. Vocês já perceberam que a VUNESP gosta de uma pegadinha. É causa interruptiva. E a súmula, aqui neste caso, é a súmula 191 do STJ. O item E pontua que a homologação da transação penal impede que o Ministério Público ofereça denúncia, ainda que o beneficiado tenha descumprido suas cláusulas. Na realidade, é totalmente o contrário, nos termos da súmula vinculante número 25. A súmula vinculante número 25 do Supremo Tribunal Federal pontua que a homologação da transação penal, na realidade, não impede. Não impede que o Ministério Público ofereça denúncia. Então, vocês imaginam, lá no procedimento dos juizados especiais, artigo 76, o Ministério Público recebe os autos do termo circunstanciado e vê a possibilidade de acordo. Oferece a transação penal, essa transação penal é aceita. Só que daí o investigado, o autor do fato, ele descumpre, ele não cumpre com o acordo com o Ministério Público. O Ministério Público pode sim continuar a persecução penal e oferecer a denúncia. Uma vez que a homologação da transação penal não importa em coisa julgada. Não importa em coisa julgada material. Por isso, é possível a continuação ou a retomada dessa persecução penal. Beleza? Pessoal, questão 2022, VUNESP PCRR. Neste nosso futuro estudo aqui, nos próximos slides, iremos nos deparar com uma questão igualzinha a essa. Não com as mesmas alternativas, as mesmas súmulas, mas uma questão aí que cabe nós ficarmos de olho, porque a VUNESP vai cobrar. Ela gosta, beleza? Próxima questão, pessoal. Sobre as provas. Assinale a alternativa correta. Item A. O depoimento de testemunha prestado em processo diverso, sob pena de nulidade, não pode ser utilizado como prova, ainda que tenha sido produzido em processo em que figurem as mesmas partes. Se nós formos analisarmos o que está acontecendo nesse item A, já percebemos que ele trata da chamada prova emprestada, que é justamente aquela hipótese em que uma determinada prova ela é produzida em um processo e é transportada a outro processo.
desde que, as partes sejam a mesma e haja contraditório com relação a essa prova, tanto no processo originário como neste segundo processo em que ela é transportada. E aqui nós verificamos que o quê? Que na realidade essa alternativa, ou melhor, essa alternativa ela está incorreta. Porque o depoimento de testemunha prestado em processo diverso pode ser sim utilizado como prova no outro processo em que foi transportado, desde que sejam as mesmas partes e haja sim, aí no caso, o contraditório com relação a essa prova em ambos os processos. Então, este item A, ele está incorreto. Vamos lá. Item B. O Código de Processo Penal brasileiro adota o sistema da prova legal ou prova tarifária. Parou não, pessoal. O Código de Processo Penal, na realidade, adota o quê? O sistema do livre convencimento motivado. Então, no nosso processo penal, o juiz ele é livre para valorar as provas como ele bem entender, desde que ele fundamente juridicamente a sua decisão. No sistema da prova legal, o juiz é um mero matemático. Ele vai verificar, existem duas testemunhas contra só uma testemunha de defesa, duas testemunhas de acusação, uma testemunha de defesa. Então, 2-1, ele vai fazer a soma lá das provas, cada prova tem uma soma, um valor pré-estabelecido pela lei, ele vai lá e julgar. Só que no nosso sistema acontece totalmente o contrário, porque ele é livre para apreciar. Às vezes existe, como nos casos de violência doméstica familiar, nos crimes sexuais, às vezes existe a palavra da vítima e do acusado. E ele escolhe pela palavra da vítima. No entanto, é necessário pontuarmos que, excepcionalmente, em alguns dispositivos, sim, é adotado o sistema da prova legal. Quando isso acontece? Isso acontece quando verificamos, por exemplo, o caso do artigo 158. O artigo 158 do Código de Processo Penal pontua que quando a infração deixar vestígios, somente é possível aferir esses vestígios se houver o exame de corpo de delito, direto ou indireto. Então, nestes casos, a lei impõe o exame de corpo de delito. Nenhuma outra prova pode atestar a existência nas infrações que deixarem vestígios. É um resquício do sistema da prova legal, da prova tarifada. Mas, lembremos, em regra, é o sistema do livre convencimento motivado. Excepcionalmente, ainda temos o quê? Resquícios pontuais deste vetusto, desse antigo sistema, que é o sistema da prova legal. Nosso item B está incorreto. Item C. A prova testemunhal suprirá a ausência do exame de corpo de delito nos crimes que deixam vestígios, quando, ao fato, era impossível a realização da perícia. Galera, se vocês bem se lembram, esse item C reflete o artigo 167 do Código de Processo Penal. Como eu disse nos comentários do item anterior, em regra, havendo infrações que deixam vestígios, será indispensável o exame de corpo de delito, não podendo supri-lo a confissão do acusado. Mas, nos termos do artigo 167 do Código de Processo Penal, não sendo possível o exame de corpo de delito por haverem desaparecidos os vestígios, é possível o quê? A utilização da prova testemunhal. Esse item C reflete de maneira cristalina o artigo 167 do nosso Código de Processo Penal. Beleza? Então, item correto, item C. Vamos continuar a leitura, vamos esmiuçar aqui todas as questões. O exame complementar para fins de classificação da lesão grave deverá ser feito tão logo decorra o prazo de 30 dias, não podendo ser suprido por prova testemunhal. Pessoal,
Nos termos do artigo 129, parágrafo 1º, inciso 1 do Código Penal, nós temos uma hipótese de lesão grave, que é quando o indivíduo agredido, que teve a sua integridade física violada, ele permanece 30 dias afastado de suas funções habituais. E o Código de Processo Penal, já pensando nessa qualificadora da lesão corporal, pontua que, para que essa qualificadora ela seja comprovada, é necessário que seja realizado um exame complementar, para além daquele exame de corpo de delito inicial, seja realizado um exame complementar 30 dias depois do fato, contado do fato. Beleza? E daí, uma questão foi tomada, né? É possível que esse exame complementar de 30 dias seja substituído por uma prova testemunhal quando houver desaparecidos vestígios? E, galera, sim, é possível sim, pessoal. O Código de Processo Penal pontua que é possível que haja a comprovação dessa lesão qualificada pela prova testemunhal. Isso está no artigo 168, parágrafo 3º. Beleza? Então, aqui nós já tiramos. Está totalmente errado, por quê? Pode. Esse não aqui está errado. Beleza? Item E. O acusado, ao ser interrogado, possui a garantia do silêncio, mas é obrigado a comparecer ao ato, inclusive sob pena de condução coercitiva. Não, pessoal. Não. Na realidade, o acusado, ao ser interrogado, possui a garantia do silêncio. E ele não é obrigado. Ele não é obrigado a comparecer ao ato. E também é o quê? Vedada a condução coercitiva. É vedada a condução coercitiva. Julgado clássico do Supremo Tribunal Federal, que entendeu o quê? Ora, se o acusado ou o investigado ele tem direito ao silêncio, porque ele precisa ir até o interrogatório perante a autoridade policial ou o juiz para ficar em silêncio. Se ele não for, isso não poderá nem ser interpretado em seu desfavor. Tá? Julgado clássico do Supremo Tribunal Federal. Inclusive, né, esse julgado ele tem profunda importância no nosso processo penal, porque ele ganhou relevância especialmente na Operação Lava Jato. Beleza? Próxima questão, também VUNESP, PCRR, delegado de polícia. Com relação à prisão, aí eu já gostei, porque as questões de prisão elas são as melhores, né? Vamos lá. Com relação à prisão e às demais medidas cautelares, assinale a alternativa correta. A prisão preventiva, item A, somente será concedida a crimes dolosos e punidos com pena privativa de liberdade, apenados com pena máxima superior a 4 anos. Na realidade, se formos analisar o artigo 313 do Código de Processo Penal, que é aquele, né, galera, que pontua quais são os pressupostos de cabimento da prisão preventiva, verificamos que sim. Uma das hipóteses é justamente a prisão preventiva será cabível quando os crimes eles forem dolosos, punidos com pena privativa de liberdade máxima superior a 4 anos em abstrato. Mas nós temos outras hipóteses. Quando ele for reincidente em crime doloso, para garantir a execução de medida protetiva de urgência, quando ele houver descumprido medida cautelar diversa da prisão anterior, quando não for possível a identificação desse sujeito. Então, essa hipótese que está ali no item A não é a única. Na verdade, é uma existente. E é por isso que essa item A ele está incorreto, porque ele usa somente. Olha aqui, ó. Então, esse item está errado, porque ele encontra-se incompleto. Beleza? Vamos continuando. A prisão preventiva poderá ser decretada de ofício pelo juiz, em qualquer fase do processo ou da investigação, nos feitos em que o acusado ou investigado é reincidente. Galera, na verdade, a prisão preventiva, ela nunca poderá ser decretada de ofício pelo juiz. Trata-se de mudança que foi inserida de maneira recente, né, pela lei anticrime.
pela famosa lei, pessoal, anticrime, que é uma lei que alterou diversos dispositivos no Código de Processo Penal, dentre eles o artigo 282, parágrafo 2º do Código de Processo Penal. Essa lei é a 13.964 de 2019. Então, em nenhuma hipótese atualmente, o juiz pode decretar a prisão preventiva de ofício. É necessário que haja, na fase investigativa, representação da autoridade policial ou requerimento do Ministério Público, ou, durante o processo penal, requerimento tão somente do Ministério Público. Item B encontra-se também incorreto. Item C, a prisão preventiva, em se tratando de mulher gestante, será obrigatoriamente substituída por prisão domiciliar. Até aí está correto. Inclusive, isso reflete o entendimento de um dispositivo, que é o dispositivo do artigo 318-A do Código de Processo Penal. Mas, vamos continuar. Qualquer que seja o crime, já ficou feio, pessoal. Desde que aplicada concomitantemente qualquer outra medida alternativa. Na realidade, pessoal, o artigo 318-A do Código de Processo Penal pontua que a prisão preventiva imposta à mulher gestante ou que for mãe ou responsável por criança com deficiência, ela será substituída por prisão domiciliar. Só que, no entanto, não é para qualquer crime. Não é para qualquer crime, não. Porque existem hipóteses em que, havendo a prática de crimes específicos, não será possível essa substituição do artigo 318-A. Isso está, inclusive, nos incisos do artigo 318-A. Nos casos de crime com violência ou grave ameaça à pessoa, ou nos casos em que o crime é praticado contra o próprio filho ou dependente, é vedada essa substituição da prisão preventiva pela prisão domiciliar. Então, o dispositivo aqui está errado quando ele fala qualquer que seja o crime. E outra, não é necessário de maneira obrigatória que seja essa prisão domiciliar do artigo 318-A cumulada com medida alternativa. Pode ser só prisão domiciliar e acabou. Agora, se o juiz achar necessário, ele pode sim cumular com outra medida alternativa. Mas isso não é obrigatório de maneira nenhuma. Isso está previsto no artigo 318-B do Código de Processo Penal. Então a gente já pode riscar o item C. Item D. Não será concedida fiança nos crimes de abuso de autoridade, racismo, tortura, tráfico ilícito de entorpecentes e praticados por grupos armados. Galera, essa questão, ela pretende que o candidato tenha em mente quais são as hipóteses de inafiançabilidade constitucional. Racismo, sem dúvida. Tortura, equiparada a hediondo, sem dúvida. Tráfico ilícito de entorpecentes, equiparada a hediondo. Praticado por grupos armados contra a ordem constitucional é inafiançável, inclusive imprescritível. Mas agora, abuso de autoridade. É possível sim. É possível sim a imposição de fiança, porque o abuso de autoridade não é hipótese de inafiançabilidade condicional. Então, também encontra-se errado. Só sobrou o item E. Já vamos marcar. E aqui já fica a dica. A proibição de se ausentar do país. Então, se o juiz ele entende que o passaporte daquele sujeito deve ser confiscado, nos termos de uma medida cautelar diversa da prisão, que é aquela medida cautelar prevista no artigo 300, pessoal, no artigo 319, inciso, pessoal, no caso do artigo 320, perdão, viu? Confundi, artigo 320. Então, se um juiz ele entende que aquele cabra ele pode fugir do país, o juiz ele pode, como medida cautelar diversa da prisão, confiscar o passaporte. Vai, pega o passaporte. Mas esse sujeito ele precisa entregar o passaporte no prazo de 24 horas. Artigo 320. Isso está no artigo 320, no prazo de 24 horas. O que eu faço aqui? Eu faço uma advertência. Porque nos casos de entrega de CNH, que está lá no Código de Trânsito Brasileiro,
O prazo é de 48 horas. Então não vamos confundir. Passaporte, 24 horas. CNH, 48 horas. Vamos lá. Próxima questão. Nos termos da Lei 11.340, que é a Lei Maria da Penha, é correto afirmar que... E aqui, pessoal, somente para a gente se localizar, perceba, a gente fez a última questão de RR e agora nós entramos em SP, que foi um dos dois grandes concursos, os únicos dois grandes concursos que a VUNESP elaborou as provas de delegado de polícia. E já começamos com uma lei que é importantíssima no cargo de delegado de polícia civil, a Lei Maria da Penha. Bora? Nos termos da Lei 11.340, é correto. Então, aqui é a alternativa correta. A conduta que configura calúnia, difamação ou injúria, item A, contra a mulher, trata-se de uma forma de violência doméstica caracterizada pela violência física. Na verdade, está totalmente errado. Porque se nós formos analisar o artigo 7º, inciso 5 da Lei Maria da Penha, as hipóteses de calúnia, difamação e injúria contra a mulher é uma forma de violência doméstica caracterizada pela violência moral. Pela violência moral. Então, item A, já vamos descartá-lo. Item B, na hipótese de prisão em flagrante por descumprimento de decisão judicial que deferiu medidas protetivas de urgência, artigo 24A da Lei Maria da Penha, apenas a autoridade judicial poderá conceder fiança. É justamente isso. Inclusive, isso aqui é ipsis literis, né, do artigo dispositivo. O artigo 24A, parágrafo 2º da Lei Maria da Penha. A alternativa correta é essa aqui mesmo, pessoal. Item B. Mas vamos continuar, porque vamos entender os erros das demais questões. Olha aqui, item C. É direito da mulher em situação de violência doméstica e familiar o atendimento policial e pericial especializado prestado por servidores exclusivamente do sexo feminino. Aí já está o erro. A Lei Maria da Penha, ela garante que a mulher em situação de violência doméstica e familiar realize o atendimento, tenha o atendimento policial e pericial realizado por servidores, preferencialmente do sexo feminino. Não é exclusivamente. A VUNESP adora pegadinha de lei seca. Adora, pessoal. Adora. Item C, incorreto. Em qualquer fase do inquérito policial ou da instrução criminal, caberá a prisão preventiva do agressor, decretada pelo juiz somente mediante requerimento do MP? Item D, errado. Por quê? Além do requerimento do MP, pode sim haver o quê? A representação do Delta, do delegado de polícia, durante a fase investigatória. Então, incorreto. E o item E, a conduta de descumprir decisão judicial que defere medidas protetivas de urgência tipifica um crime apenado com pena de reclusão. Na realidade, o artigo 24A, no seu preceito normativo secundário, é um crime punido com detenção. Detenção e não reclusão. Então, o item E encontra-se incorreto. Beleza? Próxima questão. Também PCSP Delta Delegado. Nos termos do Código de Processo Penal, é correto afirmar que, no procedimento ordinário, lembremos que os procedimentos em processo penal são comum e especial.
Procedimento comum é ordinário, sumário, sumaríssimo. Os procedimentos especiais, a exemplo do tribunal do júri, dentre outros. Mas o procedimento ordinário, que é o clássico, que é aquele que serve de base a todos os demais. Oferecida a denúncia ou queixa, o juiz, se não a rejeitar liminarmente, receberá e ordenará a citação do acusado para responder à acusação, por escrito. Tá tudo certo. O MP oferece a denúncia ou o ofendido oferece a queixa-crime e o juiz, se entender que não é um caso de rejeição, nos termos do artigo 395, vai receber a denúncia ou a queixa e vai intimar o acusado, o cabra, para que ele responda à acusação e ofereça a chamada resposta à acusação por escrito. No prazo de 15 dias, não. Olha a pegadinha. E é sacanagem? É sacanagem, pessoal, mas é a VUNESP. É o prazo de 10 dias, tá? Olha o item errado. E se vocês me permitem, já vamos aqui para o item D, porque o item D ele fala a mesma coisa. Ó, no procedimento sumário, oferecer da denúncia ou queixa, o juiz, se não rejeitar liminarmente a denúncia ou a queixa no procedimento sumário, receberá e ordenará a citação do acusado para responder à acusação por escrito. No prazo de 15 dias? Não, galera, não. A resposta à acusação, tanto no procedimento ordinário como no procedimento sumário, tem um prazo de 10 dias. Então, o item D, ele também encontra-se incorreto. Ele também encontra-se incorreto. E, ó, item B, no caso de citação por edital, o judiciário não encontra o cabra. O cabra não foi encontrado. Tem que citar ele. Beleza. O prazo para a defesa começará a fluir a partir do comparecimento pessoal do acusado ou do defensor constituído. Será? Olha o item C. Olha a confusão que a VUNESP faz na cabeça do candidato. Por isso que o estudo da lei seca é muito importante. Ó, o item C. No caso de citação por edital, o prazo para a defesa começará a fluir a partir da publicação na imprensa. Ou seja, no diário oficial. Será? E olha o item E. No caso de citação por edital, o prazo para a defesa começará a fluir a partir da ciência do acusado ou do defensor constituído. Então, olha que interessante, nós temos uma questão que trata de procedimento em processo penal em que duas alternativas elas estavam incorretas por causa do prazo. E as outras três, elas são iguais, elas vão querer confundir o candidato, querer confundir você. Sem querer enrolar mais, porque além de nós trabalharmos as questões e entendermos elas, eu quero trazer para vocês como que trabalha a VUNESP em questões. E esse é um grande exemplo. Neste caso, pessoal, nós temos que analisar o artigo 396, parágrafo único do Código de Processo Penal. E se a gente for analisar o artigo 396, parágrafo único, ele pontua que, no caso de citação por edital, o prazo para a defesa, ele se iniciará, ele começará a fluir a partir do comparecimento pessoal do acusado ou do defensor constituído. Item B é o item correto, porque ele reflete de maneira cristalina o teor do artigo 396, parágrafo único do CPP. Questão típica VUNESP, lei seca, confundindo, pegadinha. É isso que a VUNESP gosta. Continuando, com relação à sentença. Ai, meu Deus, já estava ruim quando falava de procedimento. Agora a gente vai falar de sentença. E vocês percebam, nessas questões que analisamos até aqui, nessas 1, 2, 3, 4, 5 questões que analisamos até agora, e agora essa sexta questão, nós já vimos todas aquelas 3 dicas que eu informei vocês no começo desse vídeo. A primeira, lei seca, muita lei seca. 2, vários temas, numa ordem, vamos dizer assim, cronológica do Código de Processo Penal. Todos os temas são cobrados na prova objetiva. E 3, uma questão inteira só de súmulas. Percebam o estilo da banca VUNESP. Vamos lá.
Com relação à sentença, é correto afirmar que o Código de Processo Penal determina que... E aqui, mais 5 itens, mais 5 alternativas para confundir cada um de vocês. Pessoal, se vocês me permitem, para a gente não ler todas as alternativas, porque elas são muito parecidas. Eu já vou tratar desse tema de maneira inteira com vocês. O artigo 492 do CPP, ele trata do quê? Ele trata de como vai ser redigida a denúncia, no caso, a sentença no caso do procedimento do júri. E a lei anticrime, a lei 13.964 de 2019, ela inaugurou um instituto muito interessante. Por quê? O artigo 392, parágrafo 3º, 4º, 5º e 6º, pontua que a apelação, quando a pena no âmbito do tribunal do júri, ela for igual ou superior a 15 anos, haverá a execução provisória dessa sentença. Então, a apelação no âmbito do tribunal do júri, quando o condenado receber uma pena igual ou superior a 15 anos, não terá efeito suspensivo. E será possível, quando a pena no tribunal do júri for igual ou superior a 15 anos, é possível a execução provisória da pena. De maneira totalmente diferente, inclusive, do julgado. Aquele famoso julgado do Supremo Tribunal Federal. E a VUNESP, nessa questão aqui, ela trabalha, pessoal, o quê? Justamente esse dispositivo e as suas exceções. Por quê? É necessário entendermos que é possível que o juiz ele suspenda, ou o tribunal ele suspenda essa execução provisória, quando, por exemplo, não verificada que o recurso é protelatório, for possível vislumbrar no futuro a possibilidade de alteração da pena, ou quando ainda houver um elemento que possa, inclusive, desqualificar aquele crime, no caso, desqualificar, eu digo, o julgamento realizado pelos jurados. Então, em regra, quando a pena ela for igual ou superior a 15 anos no âmbito do tribunal do júri, a apelação não terá efeito suspensivo e vai ser possível executar desde já a execução da sentença de maneira provisória. Agora, é possível que o juiz ou o próprio tribunal atribua efeito suspensivo e suspenda essa execução provisória quando perceba que o recurso de apelação não tem efeito protelatório, não tem propósito protelatório e levante questão substancial que pode resultar em absolvição, anulação da sentença, novo julgamento ou redução da pena por um patamar inferior a 15 anos. Tá? Analisamos o dispositivo do artigo 492 do CPP. Agora, qual que é a alternativa correta? Se a gente for ver, a alternativa que reflete tudo isso que eu disse para vocês é a alternativa C. Apelação, correto? A apelação interposta contra a decisão condenatória do tribunal do júri a uma pena igual ou superior a 15 anos de reclusão não terá efeito suspensivo. É justamente isso. As outras alternativas elas estão erradas. Olha o item B. Terá efeito suspensivo. Já tira. A decisão item A. A decisão condenatória do tribunal do júri a uma pena igual ou superior a 15 anos de reclusão. Poderá o tribunal atribuir efeito suspensivo quando apenas verificado que o recurso levanta a questão substancial. Não. É necessário que a apelação não tenha propósito protelatório. Então aqui faltou um dos requisitos. Item D. Na decisão condenatória do tribunal do júri a uma pena igual ou superior a 15 anos de reclusão, poderá o tribunal atribuir efeito suspensivo à apelação apenas quando verificado que o recurso não tem efeito protelatório. Errado. Por quê? Além desse pressuposto, que é
que o recurso não tem efeito protelatório, é necessário que seja levantada uma questão substancial. Faltou um pressuposto. Item D encontra-se errado. E o item E, a apelação interposta contra a decisão condenatória do Tribunal do Júri é uma pena igual ou superior a 10 anos. Está errado. É 15. A gente já tira. Essa questão que nós analisamos aqui, se o candidato, ele não sabe o dispositivo, ele não estudou, ele se confunde. Porque é uma questão típica VUNESP, lei seca, pegadinha. Beleza? Próxima questão, ainda dentro da PCSP 2022. Nos termos do Código de Processo Penal, a competência será firmada pela continência, conexão, vamos lá. A gente precisa lembrar que a conexão e a continência são causas modificativas da competência. E a conexão, ela está no artigo, pessoal, inicialmente, né, a conexão, ela está no artigo 76 e a continência no artigo 77. A conexão, ela pode ser intersubjetiva, objetiva e probatória instrumental. E a continência, ela poderá ser objetiva e subjetiva. Vamos fazer essa divisão aqui rapidamente? Rapidamente a gente vai fazer esse quadro. Ó, conexão, artigo 76 do CPP. Ela pode ser de 3 tipos. Ela pode ser intersubjetiva, artigo 76.1. Ela pode ser objetiva, artigo 76.2. E ela pode ser probatória instrumental, artigo 76.3. E a continência, que está no artigo 77 do CPP, ela pode ser de 2 tipos. Ela pode ser objetiva, 77.1 do CPP, ou ela pode ser subjetiva, tá? Quais são as hipóteses, professor? Abram o Código de Processo Penal de vocês, façam essas marcações e leiam as hipóteses e decorem, beleza? E decorem. Vamos lá. A competência será firmada pela continência, entre outras hipóteses, se, no mesmo caso, 2 ou mais infrações tiverem sido praticadas para facilitar ou ocultar outras, ou para conseguir a impunidade ou vantagem em relação a qualquer delas. Galera, essa alternativa, ela encontra-se incorreta. Por quê? Porque, na realidade, a hipótese em que a competência será firmada nos casos de 2 ou mais infrações que tiverem sido cometidas para facilitar ou ocultar as outras, ou para conseguir a impunidade ou vantagem em relação a qualquer delas, na realidade, essa hipótese ela está no artigo 76, inciso 2 do Código de Processo Penal, e trata-se da conexão objetiva, e não da continência. E não da continência. E não da continência. Item B. A competência será afirmada pela conexão. Entre outras hipóteses, quando a prova de uma infração ou de qualquer de suas circunstâncias elementares influir na prova de outra infração. Essa questão, galera, é a alternativa correta. Por quê? Porque se nós formos lá no Código de Processo Penal, artigo 76, inciso 3 do Código de Processo Penal, verificaremos justamente essa hipótese. E essa hipótese é a conexão probatória instrumental. Beleza? Item C, só para a gente continuar e verificar o erro das demais questões, das demais alternativas. A competência será afirmada pela continência, entre outras hipóteses, quando a prova de uma infração cometida por dolo eventual ou por qualquer de suas circunstâncias influir na prova de outra infração. Na realidade, galera,
Novamente, temos aqui o quê? Talvez uma hipótese de conexão probatória. Esse dolo eventual aqui está bem feio. Mas, na realidade, não é continência. É o quê? Conexão probatória instrumental do artigo 76, inciso 3º. Item D. Conexão, entre outras hipóteses, quando 3 ou mais pessoas forem acusadas pela mesma infração. Na realidade, pessoal, essa hipótese de 3 ou mais acusados pela mesma infração é uma hipótese de continência, subjetiva, tá? Lá do artigo 77.1. Então, se a gente for verificar aqui, nós temos o concurso de pessoas. A continência subjetiva, e eu até peço desculpa para vocês, porque aqui na realidade a continência objetiva ela está no inciso 2, tá? E aqui sim é o inciso 1. Quando falamos em continência subjetiva, nós normalmente falamos nas hipóteses de concurso de agentes. E continência objetiva, nós falamos em concurso formal de crimes. Fechou? Item E. Conexão, entre outras hipóteses, quando 2 ou mais pessoas forem acusadas pela mesma infração. Novamente, temos aqui não uma hipótese de conexão, mas de continência. Tema chato, hein? Tema muito chato. Mas é inclusive um tema que eu tenho assim muito carinho, viu? Muito carinho. Porque quando eu fui fazer o meu primeiro cargo, que foi de analista jurídico do Ministério Público de São Paulo, este tema foi cobrado. Então vocês percebam, a VUNESP, ela cobra temas caros a outras carreiras, principalmente nesse caso uma carreira do Ministério Público. Isso aqui é puramente Ministério Público Judiciário. Não é a essência do cargo de delegado, mas é cobrado. Beleza? Questão importante. Peço que vocês se atentem a este nosso gráfico aqui. Eu acho que vale a pena pausar, tirar uma foto. Por quê? Para vocês tenham justamente a noção do que é conexão e o nome de cada espécie de conexão. Isso é importante. Beleza? Próxima questão. No que concerne às disposições da Lei 12.850, a Lei de Combate às Organizações Criminosas, é correto afirmar: na hipótese de colaboração premiada, item A. Vamos lá, para a leitura. Na hipótese de colaboração premiada, o prazo para o oferecimento da denúncia relativa ao colaborador poderá ser suspenso por até 6 meses. Sim, improrrogáveis, até que sejam cumpridas as medidas da colaboração, suspendendo-se o respectivo prazo prescricional. Pessoal, esse dispositivo, ele trata do quê? Na colaboração premiada, o Ministério Público normalmente, ou no caso, até mesmo a polícia, mas neste caso o Ministério Público, ele faz um acordo de colaboração premiada e ele pode falar assim, o colaborado, o cara que está colaborando comigo, né? Colaborador, eu vou suspender o prazo de denúncia por 6 meses. E nesses 6 meses você cumpre o que você prometeu que vai cumprir na delação premiada. Então é uma forma de garantir aqueles benefícios porque o acusado ele tem um tempo ali para que ele cumpra. Porque se vocês bem se lembram, o Ministério Público tem que oferecer a denúncia quando o réu estiver preso no prazo de 5 dias. E quando o réu estiver solto, no prazo de 15 dias. Beleza? Agora, então, quer dizer, eu posso suspender por até 6 meses. Só que, se nós formos analisar esse dispositivo, essa alternativa, percebemos, por até 6 meses improrrogáveis, na realidade não. Por quê?
Porque o dispositivo da Lei 12.850 fala que pode ser prorrogável por até igual período. Então, o artigo 4º, artigo 4º, parágrafo 3º da Lei 12.850 fala que o quê? Pode ser, sim, prorrogável por novos 6 meses, no máximo. Então, essa alternativa, ela está incorreta. Item B. Na hipótese de colaboração premiada, o prazo para o oferecimento da denúncia ou processo relativo ao colaborador poderá ser suspenso por até 6 meses, prorrogáveis por até igual período. Já melhorou, né? Já melhorou. Até que sejam cumpridas as medidas da colaboração, não sendo suspenso o prazo prescricional. Pessoal, aqui está errado. Por quê? Porque nos termos do artigo 4º, parágrafo 3º, artigo 4º, parágrafo 3º da Lei 12.850, o prazo do processo ou da denúncia é suspenso por 6 meses para que o colaborador tenha um prazo ali para cumprir as obrigações da medida de colaboração, e esse prazo de 6 meses ele pode ser prorrogado por outros 6 meses, mas se suspende sim o prazo da prescrição, suspendendo-se o respectivo prazo prescricional. Alternativa incorreta. Item C, galera. Item C. O delegado de polícia terá acesso, independentemente de autorização judicial, apenas aos dados cadastrais do investigado que informem exclusivamente a qualificação pessoal, a filiação e o endereço, mantidos pela Justiça Eleitoral, empresas telefônicas, instituições financeiras, provedores de internet e administradoras de cartão de crédito. Alternativa linda, 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 linda. Item C. Reflete exatamente, ipsis literis, o artigo 15 da Lei de Organização Criminosa, a Lei 12.850. Então, pessoal, os dados cadastrais do investigado, que informem exclusivamente a qualificação, a filiação, o endereço, não estão incluídos dentre aqueles que, para que se tenha acesso, seja necessária autorização judicial. Então, o delegado ele pode requisitar para a Justiça Eleitoral, por exemplo, para administrador de cartão de crédito, para redes de telefonia, amigão, me dá o nome completo dele, o endereço dele e quem são os pais dele. O delegado pode fazer isso. Isso não está incluído dentre aqueles assuntos, vamos colocar assim, que são afetos à intimidade da pessoa. Então, o delegado, sem autorização judicial, pode requisitar esses dados. E isso encontra previsão na nossa legislação no artigo 15 da Lei de Organização Criminosa. Beleza? Próxima questão, pessoal. Já mudamos, percebam. Já mudamos. 2018, VUNESP, Polícia Civil da Bahia, delegado. Outra questão de súmula. De acordo com a jurisprudência sumulada do STF, vamos ver. A imunidade parlamentar estende-se ao co-réu sem essa prerrogativa. Na verdade, não estende-se. A imunidade parlamentar, pessoal, ela é o quê? Restrita somente ao parlamentar. Quem não é parlamentar não tem imunidade parlamentar. Então, não se estende. Para requerer a revisão criminal, o condenado deve recolher-se à prisão. Na realidade, não deve se recolher à prisão. Em 2008, nós tivemos uma grande reforma processual. E isso antes de 2008 e também antes mesmo, para que o acusado ele recorresse da sentença, para que ele requeresse a revisão criminal, o legislador exigia o quê? Que ele se recolhesse à prisão. Mas isso não existe mais, pessoal. Então, nos termos da súmula 393 do STF, não é necessário que ele se apresente para submeter-se à prisão. Item C.
só é lícito o uso de algemas em casos de resistência, fundado receio de fuga ou perigo à integridade física própria ou alheia, por parte do preso ou terceiros. Tá certo até aqui. Exatamente o termo da súmula vinculante 11. Sem, contudo, a necessidade de a autoridade policial justificar a utilização por escrito. Galera, na realidade está errado. Por quê? A súmula vinculante 11, ela pontua que a algema, a utilização de algema por parte das forças policiais é medida excepcional, sendo que a sua utilização tem que sim ser justificada por escrito. E aqui o item C fala totalmente o contrário, porque fala que não precisa justificar por escrito. Mas eu falo, súmula vinculante 11 precisa sim justificar por escrito. Alternativa incorreta. Item D. É direito do defensor, no interesse do representado, ter acesso amplo aos elementos de prova que, já documentados em procedimento investigatório realizado por órgão com competência de polícia judiciária, digam respeito ao exercício do direito de defesa. Súmula vinculante 14. Perfeitamente essa é a alternativa correta. A alternativa E. Ela encontra-se, pessoal, incorreta. E nós já estudamos isso na primeira questão que a gente viu aqui neste nosso vídeo. Súmula vinculante encontra-se. Essa súmula vinculante ela foi cobrada, você vê, 2 vezes em 2 provas diferentes da VUNESP. Mas, na primeira questão, eu expliquei para vocês aí quais são os fundamentos do erro dessas alternativas aí. E depois, vamos fechar com chave de ouro com uma questão inédita. E eu trato nessa questão aqui inédita acerca das ações diretas de inconstitucionalidade que julgaram o juiz de garantias e outros temas relacionados, né, à lei anticrime. Nós falamos, né, pessoal, acerca de 4 ADIs nesses temas, né? A ADI 6298, 6299, 6300 e 6305. Mas vamos lá, ele está pedindo aqui, eu estou pedindo, porque a questão não é da VUNESP, a alternativa correta. Vamos lá, item A. Os atos praticados pelo Ministério Público como condutor de investigação não se submetem ao controle judicial. Como todos nós sabemos, o Ministério Público, sim, é um órgão que, no direito brasileiro, por força de um entendimento jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal, é um órgão que conduz investigações criminais. Utiliza-se para isso do chamado PIC, Procedimento Investigatório Criminal. É por isso, pessoal, que o Ministério Público, nos termos dessas ADIs que citei anteriormente, decidiu o Supremo Tribunal Federal que, tal como a Polícia Civil, o Ministério Público submete o PIC ao controle. Então, esse não aqui está errado. Então, os atos praticados pelo Ministério Público como condutor de investigação penal, sim, se submetem, sim, ao controle judicial. Então, essa alternativa, ela está errada. Item B. A competência do juiz de garantia cessa com o recebimento da denúncia, tal como previsto no Código de Processo Penal, sendo o ato de recebimento competência do juiz de garantias. Na realidade, decidiu o Supremo Tribunal Federal de maneira totalmente contra a legem, de uma maneira totalmente diversa do que está na lei, que a competência do juiz de garantia cessa, na realidade, com o quê? Com o oferecimento. De modo que o Supremo decidiu, pessoal, de uma maneira totalmente diferente da lei. Então, de uma maneira totalmente contrária, inclusive, da lei. Sendo que o ato de recebimento é de competência de quem? É de competência do juiz da instrução e julgamento. Então, item B também encontra-se incorreto. Item C. É possível a realização de audiência de custódia através de videoconferência como regra, sendo dispensável aquela na modalidade presencial. Horrível.
Supremo Tribunal Federal decidiu, a respeito da audiência de custódia, 2 temas. Primeiro, é possível a realização de audiência de custódia por videoconferência? O Supremo Tribunal Federal decidiu positivamente. Sim, é possível a realização de audiência de custódia de maneira virtual, através de videoconferência. Mas essa modalidade, por videoconferência, é a exceção. Sendo que somente será possível a videoconferência quando o juiz, pela videoconferência, conseguir garantir os direitos do preso e verificar se ele está ou não íntegro na sua corporalidade. Então, por exemplo, será que o juiz ele consegue ver essa lesão aqui do preso através de videoconferência? Sim. Se ele consegue, se a câmera for boa, né? Se a câmera tiver uma qualidade boa, sim. Possui? Então é possível. Mas é medida excepcional. E outra coisa que se decidiu a respeito da audiência de custódia nessas ADIs é a respeito do prazo. Em regra, a audiência de custódia ela deve ser realizada no prazo de 24 horas. Mas é possível que esse prazo de 24 horas seja superado. Em situações em que é impossível se realizar dentro do prazo de 24 horas. Vou dar 2 exemplos. Na hipótese, pessoal, em que o indivíduo ele é preso em flagrante, mas ele entra em confronto com a polícia militar e é alvejado. Ele recebe um tiro no ombro e fica em coma. Mesmo assim, ele é preso pela autoridade policial por tentativa de homicídio contra os policiais militares, que agiram sob a escusa da legítima defesa. Então, nesses casos, ele está no hospital, hospitalizado. Vai ter uma escolta policial no hospital e ele é preso em flagrante, do mesmo jeito. Do mesmo jeito se ele fosse apresentado perante o delegado. É possível realizar audiência de custódia? Não. O cara está em coma. Como vai ser realizado? Outro exemplo, o juiz está lá, pessoal, e do nada acontece uma enchente na cidade e não tem como transportar o cabra do presídio até o fórum. Como que vai fazer audiência de custódia? Não tem como, vai ter que superar o prazo de 24 horas. Há nulidade nesses 2 casos? Óbvio que não. Audiência de custódia, 2 foram as teses do Supremo nessas ADIs. Primeira, é possível a videoconferência? Sim, de maneira excepcional, desde que seja possível verificar a integridade corporal do preso e garantir os seus direitos. É possível superar o prazo de 24 horas? Sim, de maneira também excepcional, desde que haja justificativa. Com base nesses 2 entendimentos, ou melhor, nessas 2 explicações que eu dei para vocês, nós já podemos ver o quê? Que o item C ele já está errado e o item E também está errado. E por isso, o item D é o item correto. Vamos só para a leitura. O juiz de garantias não é aplicado aos processos de competência originária dos tribunais, aos processos de competência do júri, aos casos de violência doméstica e familiar e às infrações de menor potencial ofensivo. Nos termos da lei, pessoal, do CPP, o juiz de garantias ele somente não teria competência nos casos de crimes de menor potencial ofensivo. Só que o Supremo expandiu as hipóteses em que não se aplica o juiz de garantias. Expandiu. Então agora são o quê? 4 hipóteses. Competência originária dos tribunais, competência do júri, violência doméstica e familiar contra a mulher, infrações de menor potencial ofensivo. Beleza? Pessoal, 64 minutos quase de muitas aulas, de muito conteúdo. Mais de 1 hora. Quero agradecer vocês, me colocar à disposição e dizer, estamos juntos, futuros delegados e delegadas de polícia do Estado de São Paulo. E, pessoal, até a próxima.